Graça e paz a todos. É, Mais um dia nós vamos falar sobre emoções. Ontem nós falamos sobre analfabeto de emoções. O analfabeto é você não saber lidar com as emoções que você tem. Então, ai, coisa esquisita, fica refletindo o reflexo, né? E hoje, ontem nós demos uma pincelada, o que seria. E hoje a gente vai falar sobre uma emoção, que é a ira. E aí eu pesquisei, né? Escrevi, olha. Então, assim, primeiro eu quero explicar o que é ira. O que é ira? A ira, ou raiva, do latim rabia, em vez de rabier, é uma das emoções mais intensas e frequentes sentidas cotidianamente. Para muitos psicólogos e neurocientistas atuais, a raiva é considerada uma emoção básica que pode ser definida em termos gerais como pretensão de causar dano e hostilidade a alguém. Triste, né? A pessoa ser assim. Qual a diferença de ira e raiva? Uma pessoa pode ficar com raiva porque se machucou ao chutar uma pedra porque não conseguiu o que queria, porque alguém a ofendeu. A ira é a evolução natural do primeiro estágio e a grande diferença entre um e o outro é que a ira fomenta, né, fermenta, uma reação imediata, por vezes desmedida. O que acontece? Muitas vezes nós vamos guardando aquela raiva e ela vai virar ira. O que é ira? Se a pessoa repete aquilo que você não gosta, você vai gritar. Você não vai ter paciência. Você não vai falar manso do jeito que você é. Você vai ficar brava, você vai brigar, né? E a raiva você vai guardando. E tem pessoas que vai guardando e às vezes nem percebe. E aí, qualquer coisinha ela tá gritando, qualquer coisinha ela perde a cabeça, ela dá risada das coisas dos outros, sabe? Assim, é umas coisas que o corpo mesmo, ela mostra. E como, o que é pecado da ira, né? O pecado da ira, esse aqui eu vou deixar por último. Não, o pecado da ira é conhecida também por cólera. É o sentimento humano de externar a raiva. Externar é guardar. E ódio por alguma coisa ou alguém. E é o forte desejo de causar mal ao outro. É um dos grandes responsáveis pela maior parte dos conflitos humanos nos transcorrer das gerações. Viu? Você vai guardando aquilo que a outra pessoa vai fazendo, um parente, um amigo, o marido, o filho, e aí você fica guardando. Aí quando a pessoa fala com você, ou faz alguma coisa que você não gosta, aí você já, sabe, pavio curto, puff, estoura, né? E aí a gente vai ler um pouquinho. Durante grande parte da minha vida, senti-me confusa em relação à ira. Quando criança, eu culpava os outros abertamente. Eu reclamava e me afastava. Quando fiquei adulta e me tornei cristã, eu tentava reprimi-la porque acreditava que a ira era ruim. Entretanto, eu era irada com Pete, que é o marido dela. Eu era irada com as pessoas da igreja. Eu era irada com os vizinhos. Eu era irada com as situações difíceis. Eu era irada com as minhas filhas. Eu era irada com a pobreza e as necessidades que me cercavam. Eu era irada com Deus por minha vida difícil. Eu era irada comigo mesma. Eu era irada com a cidade de Nova York, com os parquímetros, com o departamento de saneamento que me acordava cedo todos os sábados e com o departamento de habitação que descuidadamente desmantelava o bairro, convertendo casas para uma família em unidades multihabitacionais. Durante anos, Pete e eu lutamos, mas não saímos do lugar. Nosso casamento era insatisfatório e não avançávamos espiritualmente. O cristianismo, que até aquele momento nos moldara, não estava mais funcionando. Assustados, confusos e desesperados, derramamos nossa alma diante de um respeitoso conselheiro cristão. Depois de 2 horas, o conselheiro voltou-se para mim e disse calmamente:
Gere, você tá com muita raiva. Eu estava incrédula, bem, como Pete. Gere? Acho que não, defendeu Pete. Com nervosismo? Realmente eu não consigo ver isso, respondi por fim. Minha ira era tão inconsciente para mim que levou mais 2 anos até que eu começasse a entender o que o conselheiro estava dizendo. Como eu não admitia que era irada, não acreditasse que fosse. Esse é o mal. Não admitir. Não é só a ira, outros sentimentos que nós vamos ver depois, né? É claro que o conselheiro pôde observar facilmente a ira nos indícios não verbalizados. O meu tom de voz, sarcasmo e linguagem corporal. Assim como muitos seguidores de Cristo, eu não acreditava que tinha permissão para ficar zangada, o que me deixava com um sentimento de impotência. Por isso encontrava outros escapes para a ira. Eu reclamava, punha a culpa nos outros, criticava, defendia-me. Esses escapes para a ira me davam a ilusão de poder. Como lidamos com a ira? Como ela era expressa em sua família quando era criança? Que palavras ou frases você usaria para descrevê-la? O que acontecia quando seus pais ficavam zangados? Como você expressava a ira para com seu irmão? E para com os pais? Ao ver como a ira era expressada em sua casa, que decisões você tomou a respeito? O que acontece com seu corpo quando está perto de pessoas iradas? Agora que já é adulto, como você expressa sua ira? Quantas perguntas, não? É bom a gente parar para pensar nelas. Eu não fazia ideia de que a ira poderia ser usada de forma saudável para reivindicar meus direitos e servir aos outros. Também não percebi que diante de Deus tinha a responsabilidade de tratar minha ira, pensar a respeito e responder adequadamente. Quando finalmente desisti da mentira de que os cristãos não ficam zangados, iniciei um processo que mudou a minha vida. Gente, eu não sei quem inventou que cristão não fica zangado. Sendo que Jesus ficou zangado, jogou aquelas mesas tudinho no chão quando viu aqueles mercadores dentro da casa do Pai. Uma palavra para aqueles que têm dificuldade para saber quando estão zangados: observe o seu corpo com atenção. Geralmente ele revela o que está acontecendo antes que o seu cérebro perceba. Talvez o coração comece a bater mais rápido, o seu pulso dispare ou sinta um aperto no pescoço, no estômago, nos ombros, nas costas. Poderá perder o apetite. Eu mesmo, quando eu fico com raiva, irada, zangada, eu perdo o apetite, não consigo comer. Ficar irritado, sentir dor de cabeça, tensional ou sofrer de insônia. A ira é uma questão central do discipulado para qualquer cristão. É um sinal com muitas mensagens de Deus em potencial e uma luz de advertência no painel de instrumentos da vida que nos convida a parar e prestar atenção em nossa máquina interna. E acredite ou não, ajudar-nos a descobrir o que realmente queremos, fazer-nos prestar atenção às emoções mais profundas, ajudar-nos a identificar expectativas frustradas e ver a loucura do nosso pecado. O que acontece? Você tem que parar. Quando você está irado, você tem que parar e ver o que deixou você irado. Foi o tom de voz do seu marido? Foi o jeito que o seu filho falou com você? Foi um amigo que fez uma brincadeira que você não gostou? Tudo isso você tem que parar e perceber o que está te levando à ira. E falar, se for com o cônjuge, sentar e conversar. Se você não consegue isso, igual ela, chama um conselheiro para estar conversando. E aí, a gente tem que refletir e parar. E para mim te falar que a ira não é pecado, eu vou ler a palavra de Deus, tá? Que está em Efésios 4, do 25 ao 28, que diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo.
O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Olha bem para você ver. A gente tem que parar de mentir um com os outros. Temos que falar a verdade. Uma pessoa chega lá brincando e você já não tá bem, tá meio zangada. E para você não gritar e não maltratar, fala: olha, minha irmã, hoje eu não tô muito bem. Eu não tô muito afim de brincadeira hoje. Vamos deixar para outro dia. Gente, isso não é pecado falar. Sabe, eu quero ficar na minha, eu não quero ficar escutando. Sabe assim? Falar não, falar sim. Tudo isso ajuda a controlar e apaziguar a ira que está dentro de você. A palavra diz: irais, mas não pequeis. Você pode se irar, mas não pode descontar em outra pessoa, gritar com outra pessoa, fazer um monte de coisa com outra pessoa. O que é apaziguar? É isso que eu acabei de falar, é refletir por que eu tô irado. Qual que foi a minha última conversa? Com quem? O que ele fez? O que ela fez pra mim? O que eu fiz que eu fiquei irada comigo mesma? Temos que pensar. Não é verdade? Isso é apaziguar. Por isso que tem que, aqui ele fala, até o sol se ponha. Você tem que ver e perceber e orar em cima disso e pedir para o Espírito Santo dar direção ou ir conversar com alguém e orar junto. Por quê? Até que o sol se ponha. Porque a ira de hoje não se juntar com a ira de amanhã, não se juntar com a ira depois de amanhã, e vai acumulando, e vai ficando aquele negócio, aí você vai ficando amarga, aí não é só uma conversinha, uma brincadeira que vai te fazer estourar, vai ser muito outras coisas, vai ser outras pessoas que não tem nada a ver, que nem foi elas que deixou você irada, sabe? Vai virando uma bola de neve. Mas, se nós falarmos a verdade, isso vai mudar. Isso vai mudar totalmente. E que nós vamos fazer isso, em nome de Jesus. Porque o Senhor é o Deus Consolador, é o Deus que nos muda, sabe? Então que nós viemos aprender a lidar com a ira, tá bom? Com essa uma das emoções. E amanhã a gente vai conversar mais sobre isso. Que você lembrar de alguém que precisa ouvir isso, fique à vontade, viu? De compartilhar. E vamos orar, tá bom? Pai, em nome de Jesus, neste momento nós queremos colocar nossas emoções diante do teu trono, nas tuas mãos. Não há outra mão melhor para estar. E no momento nós queremos colocar nossa ira, nossa raiva, nosso rancor nas tuas mãos, Senhor. Que o teu Espírito Santo que habita em nós, que é o grande mestre, venha nos ensinar a apaziguar, a refletir sobre isso, o que está acontecendo dentro de nós, para que nós não venhamos pecar. Porque a sua palavra diz: irais, mas não pequeis. E que nós não venhamos pecar, porque o pecado nos afasta do Senhor. E nós não queremos isso. Nós queremos estar próximo, perto, tocar tuas vestes, sentir teu poder, sentir tua unção, ver teus milagres, ser vida na vida de outras pessoas, ser águas vivas para outra pessoa. Em nome de Jesus, nos ensina a lidar com esses turbulhões de coisas que acontecem dentro de nós. Porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor pode controlar. O Senhor pode fazer. Porque o Senhor é o Deus Criador. O Senhor Deus nos fez. E muitas vezes nos moldamos com algumas coisas que não agradam o teu coração. Que o Senhor venha nos ensinar. Que esse momento aqui, que nós lemos e lemos a tua palavra, venha edificar a vida de outras pessoas também, Pai. Não só a minha, mas as outras pessoas que vão escutar. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até amanhã.